Meu nome é Juliana Neves. Tenho 32 anos e a noite em que meu pai segurou meu cartão de visita entre os dedos como se fosse um pedaço de lixo, mudou tudo entre nós para sempre. Preciso voltar ao começo para que você entenda como chegamos àquela mesa de jantar, porque suas palavras me cortaram tão fundo e porque o que eu fiz em seguida não foi apenas por vingança, foi por sobrevivência. Eu cresci em Gramado, uma cidade de médio porte na Serra Gaúcha, onde todo mundo conhecia todo mundo e seu sobrenome tinha peso. Meu pai, Ricardo Neves, era um dos sócios fundadores do Martins e Associados, um escritório de advocacia que funcionava há quase 25 anos. Seu sócio, Heitor Martins, havia fundado o escritório e meu pai se juntou a ele no segundo ano. Juntos, eles o transformaram em um dos escritórios mais respeitados da região, cuidando de contratos corporativos, fusões, direito imobiliário e trabalho de compliance para grandes empresas em 3 estados. Quando eu tinha 10 anos, o Martins e Associados tinha mais de 40 advogados e faturava dezenas de milhões de reais por ano. Meu pai se orgulhava daquele escritório, da mesma forma que alguns homens se orgulham de um filho primogênito. Ele usava o nome nas abotoaduras. Tinha o logotipo no carro. Trazia processos para casa nos fins de semana e os lia na mesa da cozinha enquanto minha mãe Lorena servia o jantar em volta das pilhas de papelada. Em nossa casa, o direito não era uma profissão, era uma religião. E meu pai era o sumo sacerdote. Eu tenho um irmão, Daniel, que tem 36 anos. Daniel cursou direito na USP, passou no exame da OAB na primeira tentativa e ingressou no Martins e Associados aos 26 anos. Meu pai deu uma festa na noite em que Daniel recebeu sua carta de oferta. Ele alugou um salão de festas, convidou 80 pessoas e fez um discurso de 20 minutos sobre legado, linhagem e o futuro do escritório. Eu tinha 22 anos na época, sentada no fundo da sala, com um vestido que minha mãe escolheu aplaudindo junto com todo mundo. Ninguém me perguntou o que eu estava fazendo da minha vida naquela noite. Ninguém me perguntou sobre meus planos. Ninguém sequer me apresentou aos convidados. Eu era apenas a filha, a quieta, aquela que não levaria o nome adiante de forma significativa, pelo menos não aos olhos do meu pai. A verdade é que eu nunca quis ser advogada. Eu soube disso aos 14 anos, quando meu pai me fez assistir a um exercício de julgamento simulado em seu escritório em uma manhã de sábado. Observei os advogados discutindo sobre alguma disputa de zoneamento e tudo em que conseguia pensar era em como o banco de dados que eles estavam usando para rastrear os arquivos dos casos estava dolorosamente desatualizado. Eu ficava olhando para o software tosco na tela do paralegal e pensando em todas as maneiras como ele poderia ser redesenhado. Eu amo tecnologia. Eu amo sistemas arquitetura. A lógica do código, a elegância de uma plataforma bem projetada. Enquanto meus colegas de classe liam romances e assistiam a filmes, eu estava construindo sites simples e mexendo com ferramentas de código aberto no meu quarto. Aos 16 anos, eu já havia aprendido 3 linguagens de programação sozinha. Aos 18, eu havia construído um pequeno aplicativo que ajudava empresas locais a gerenciar seus agendamentos de consultas. Um dentista em Gramado, na verdade, me pagava R$ 500 por mês para usá-lo. Meu pai nunca reconheceu nada disso nenhuma vez. Quando eu disse a ele que queria estudar ciência da computação na Unicamp, ele me olhou como se eu tivesse dito que queria entrar para o circo. Ele disse, e eu me lembro de suas palavras exatas: "Isso é bom para um hobby, Juliana, mas não é uma carreira, não uma de verdade." Eu fui para a Unicamp de qualquer maneira. Minha mãe me ajudou com as mensalidades pelas costas do meu pai, tirando dinheiro de uma conta poupança que ela vinha construindo há anos. Ela nunca contou a ele. Ela apenas me entregava um cheque a cada semestre e dizia: "Faça algo de si mesma, querida." E eu fiz. Me formei com honras. Consegui um emprego em uma startup de tecnologia em São Paulo, ganhando R$ 72.000 por ano logo após a faculdade. Em 2 anos, fui promovida a desenvolvedora líder.
Em 4 anos, estava gerenciando uma equipe de 15 engenheiros. Aos 28 anos, fui recrutada por uma empresa chamada Verdant Technologies, uma empresa de software empresarial de rápido crescimento com sede em São Paulo, que atendia clientes da Fortune 500 em todo o país. A Verdant Technologies não era mais uma startup quando entrei. Havia crescido para mais de 400 funcionários. Tinha levantado 120 milhões de dólares em financiamento. Atendia clientes nos setores financeiro, de saúde, logística e serviços jurídicos. E quando entrei, fui contratada como vice-presidente de engenharia, reportando-me diretamente à CI, ou uma mulher brilhante chamada Sofia Mendes. Sofia viu algo em mim que meu pai nunca viu. Ela viu uma construtora. Ela viu alguém que entendia tanto o lado técnico quanto o lado humano da tecnologia. Alguém que podia conversar com clientes e engenheiros na mesma reunião e fazer ambos os grupos se sentirem ouvidos. Em 18 meses, ela me promoveu a diretora de tecnologia, CTO. Diretora de tecnologia de uma empresa com 400 funcionários, 120 milhões de dólares em financiamento e clientes em todos os principais setores. Eu tinha 30 anos. Eu tinha meu próprio escritório no último andar de um prédio de vidro na Avenida Paulista. Tinha uma equipe de 60 engenheiros. Tinha participação acionária na empresa. Tinha um assento na mesa executiva. E meu pai ainda não me levava a ser a sério. Puxa. Todo Natal, todo Ano Novo, todo jantar de aniversário era sempre a mesma coisa. Ele passava a primeira hora falando sobre Daniel e o escritório. Perguntava a Daniel sobre sua carga de casos, sobre os sócios, sobre as horas faturáveis. Ele sorria de orgulho quando Daniel mencionava um novo cliente ou um acordo bem-sucedido. Então, se houvesse tempo, ele se virava para mim e dizia algo como: Então, Juliana, ainda fazendo aquela coisa de computador. Aquela coisa de computador. Era assim que ele chamava sempre, não importava quantas vezes eu explicasse meu cargo, minhas responsabilidades, o tamanho da minha equipe, a receita que eu estava ajudando a gerar. Era sempre apenas a coisa de computador. Minha mãe tentava preencher a lacuna. Ela dizia coisas como: Ricardo, Juliana foi promovida de novo. Ou: Ricardo, você viu o artigo sobre a empresa da Juliana na revista de negócios. Ele acenava educadamente e mudava de assunto, de volta para o escritório, de volta para Daniel, de volta para o direito. Parei de tentar impressioná-lo quando tinha 29 anos. Eu dizia a mim mesma que não importava. Eu dizia a mim mesma que havia construído algo real, algo valioso, algo que se sustentava sem a sua aprovação. E na maioria dos dias eu acreditava nisso. Mas há uma diferença entre saber algo em sua cabeça e sentir isso em seu peito. E toda vez que eu me sentava em frente ao meu pai em uma mesa de jantar e o observava se iluminar enquanto falava sobre Daniel, enquanto mal olhava na minha direção, eu sentia a dor, a parede invisível entre o que eu havia conquistado e o que ele estava disposto a ver. Esse é o contexto que você precisa entender antes de eu lhe contar sobre o jantar que mudou tudo. Era uma noite de sexta-feira no final de setembro. Meu pai havia organizado uma reunião em seu restaurante favorito em Gramado, uma churrascaria de luxo chamada A Fogueira. Não era um feriado. Não era um aniversário. Era uma celebração do escritório. O Martins e Associados tinha acabado de ganhar um importante caso de arbitragem para uma empresa de logística e meu pai queria marcar a ocasião com um jantar privado. Ele convidou os sócios seniores, alguns associados, sua esposa, Daniel, e sua esposa, e quase como um pensamento tardio. Eu. Minha mãe me ligou na quarta-feira e disse: Seu pai gostaria que você viesse para o jantar na sexta-feira. Significaria muito para mim. Ela sempre dizia isso, não que significaria muito para ele, mas que significaria muito para ela. Eu quase disse não. Tive uma semana longa. Estive em reuniões consecutivas com um novo cliente importante que estávamos integrando e estava exausta.
mas ouvi a esperança silenciosa na voz da minha mãe e disse sim. Peguei um voo de 2 horas de São Paulo para Gramado, na tarde de sexta-feira. Eu usava um blazer azul marinho, sob medida uma blusa de seda e meus melhores sapatos. Carregava minha pasta de couro, a mesma que levo para as reuniões do conselho. Dentro dela, entre outras coisas, estavam meus cartões de visita, aqueles que a empresa de Sofia havia encomendado para mim quando fui promovida a CTO, impressos em papel cartão de linho grosso com letras em relevo. Eram lindos profissionais reais. Eu ainda não sabia que aqueles cartões se tornariam a faísca que queimaria uma ponte que eu vinha segurando com as próprias mãos por 32 anos. A fogueira era o tipo de restaurante que cheirava a dinheiro antigo e carne grelhada, com painéis de madeira escura, cabines de couro, iluminação fraca e uma carta de vinhos mais grossa que a maioria dos romances. Meu pai havia reservado a sala de jantar privativa nos fundos, um espaço com uma longa mesa de mogno para 14 pessoas e seu próprio bar. Quando cheguei, a maioria dos convidados já estava lá. Heitor Martins, o sócio fundador, estava perto do bar, segurando um copo de uísque. Ele tinha 63 anos, cabelos prateados, ombros largos, e era o tipo de homem que fazia qualquer sala parecer menor apenas por estar nela. Ao seu lado estavam 2 outros sócios seniores, Nelson Freitas e Roberto Cruz. Ambos na casa dos 50 anos, ambos vestidos com ternos escuros, ambos rindo de algo que Heitor acabara de dizer. Meu pai estava no outro extremo da sala com Daniel. Eles estavam ombro a ombro e meu pai tinha a mão nas costas de Daniel enquanto conversavam com uma mulher que reconheci como Clara Ribeiro, uma das sócias mais jovens que se destacou no direito contratual. Ela era perspicaz, elegante e tinha o tipo de confiança que vem de ser levada a sério pelas pessoas ao seu redor. Minha mãe estava sentada à mesa sozinha, arrumando o guardanapo. Ela ergueu os olhos quando entrei e sorriu um sorriso caloroso e silencioso, que continha partes iguais de amor e tristeza. Ela sabia como eram esses jantares para mim. Ela sempre soube. Juliana, você conseguiu, ela disse, levantando-se para me abraçar. Eu disse que viria. Ela me segurou por um momento a mais do que o necessário. Depois se afastou e olhou para o meu rosto. Você parece cansada. Semana longa, eu disse. Sente-se perto de mim, ela disse, e eu sentei. A primeira hora foi exatamente o que eu esperava. Meu pai fez um brinde sobre a vitória na arbitragem. Daniel falou sobre seu papel no caso. Heitor contou uma história de guerra sobre um caso semelhante de 1998. Nelson e Roberto riram na hora certa. O vinho foi servido. Os bifes foram pedidos. A sala zumbia com o som de homens parabenizando uns aos outros. Ninguém falou diretamente comigo, até que Clara Ribeiro se inclinou sobre a mesa durante os aperitivos e disse: Juliana, ouvi dizer que você está indo bem em sua empresa. Qual é o nome mesmo? Verdant Technologies, eu disse. Software empresarial. Atendemos clientes nos setores de saúde, finanças, logística e serviços jurídicos. Serviços jurídicos. Clara ergueu uma sobrancelha. Interessante. Que tipo de tecnologia jurídica? Plataformas de gerenciamento de casos. Rastreamento de conformidade e automação de documentos. Acabamos de lançar uma nova ferramenta de revisão de contratos com inteligência artificial que está reduzindo os tempos de revisão pela metade para alguns de nossos clientes. Clara parecia genuinamente impressionada. Isso soa incrível. Temos lutado com nosso próprio sistema de gerenciamento de documentos por anos. Heitor vive dizendo que vamos atualizar, mas você sabe como é. Eu sorri. Sei bem. Esse foi o momento em que meu pai decidiu entrar na conversa. Ele estava sentado a 3 cadeiras de distância, ouvindo distraidamente, enquanto Daniel contava uma história sobre um depoimento que deu errado. Mas quando ele ouviu Clara expressar interesse no que eu fazia, algo mudou em seu rosto. Não era curiosidade, não era orgulho.
Era algo mais próximo da irritação, como um cachorro ouvindo um som que não gosta. Juliana, você tem um dos seus cartõezinhos aí? Ele perguntou. Sua voz cortando o barulho da mesa. A maneira como ele disse cartõezinhos fez parecer que eu estava distribuindo panfletos caseiros para uma venda de bolos. Eu hesitei. Algo em seu tom me disse que não era um pedido sincero. Mas minha mãe me deu um pequeno aceno de cabeça e eu peguei um cartão de visita da minha pasta. Entreguei a ele por cima da mesa. Ele o pegou entre o polegar e o indicador e o ergueu contra a luz como se estivesse examinando uma nota falsa. Diretora de tecnologia, ele leu em voz alta, e a maneira como ele disse isso fez a sala ficar em silêncio. Não de uma vez, mas gradualmente, como uma maré baixando. As conversas morreram no meio da frase. Os garfos pararam sobre os pratos. Todos olharam para o meu pai. Ele virou o cartão, estudou o verso e depois me olhou, com um meio sorriso que eu já tinha visto 1000 vezes antes. Era o sorriso que ele usava quando estava prestes a dizer algo que achava inteligente. Você fez isso na Calunga? Ele perguntou. A mesa ficou em silêncio, completamente silenciosa. Eu podia ouvir o gelo se movendo nos copos de água. Ele olhou para o cartão novamente. Diretora de tecnologia. Ele repetiu desta vez mais alto, mais teatral. Então ele ergueu o cartão e o mostrou para Heitor e Nelson, virando o pulso para que pudessem vê-lo claramente. Olhem isso, disse ele como se apresentasse uma prova no tribunal. Minha filha, a diretora de tecnologia. Ele disse o título como se fosse uma piada, como se as próprias palavras fossem ridículas. Como se a ideia de que sua filha pudesse ter um título como aquele fosse inerentemente absurda. Impresso em casa, ele continuou rindo. Ele virou o cartão novamente. Sabe, hoje em dia, qualquer um pode imprimir qualquer coisa em um cartão. Você poderia colocar Rainha da Inglaterra aí e distribuir em um evento de networking. Nelson deu uma risada pequena e desconfortável. Roberto desviou o olhar. Clara olhou para o prato. Heitor não disse nada, mas pude ver algo mudar por trás de seus olhos, algo que parecia desconforto. Minha mãe disse, Ricardo, em um tom baixo e de aviso. O quê? Meu pai respondeu ainda sorrindo. Estou apenas fazendo uma pergunta. É um belo cartão com aparência muito profissional. Mas sabe, neste negócio os títulos significam algo. Você os conquista através de anos de trabalho duro, através do exame da OAB, através de batalhas no tribunal. Você não recebe um título só porque trabalha em alguma empresa de tecnologia que ninguém ouviu falar. Eu fiquei ali muito quieta e senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, não exatamente. Era mais como uma fechadura, girando uma porta se fechando. Uma decisão sendo tomada em um lugar mais profundo que o pensamento consciente. Eu passei 32 anos tentando ganhar o respeito desse homem. Eu me formei com honras. Eu subi na carreira em uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do Sudeste. Eu construí sistemas que atendiam clientes da Fortune 500. Eu tinha uma equipe que me respeitava uma C. E o que acreditava em mim. Uma carreira que eu construí tijolo por tijolo, sem a ajuda dele, sem o dinheiro dele, sem o nome dele. E ele estava sentado em uma mesa de jantar na frente de seus colegas, segurando meu cartão de visita como se fosse uma piada. Olhei para minha mãe. Seus olhos estavam úmidos. Ela tinha a mão pressionada contra a boca, como sempre fazia quando tentava segurar algo. Olhei para Daniel. Ele estava olhando para a mesa com a mandíbula cerrada. Ele não me defendeu. Ele nunca defendia. Ele não era uma pessoa cruel, mas era um covarde nas coisas que mais importavam, com muito medo de perder seu lugar à direita do nosso pai para sequer falar por mim. Olhei para Clara. Ela encontrou meus olhos e eu vi algo em sua expressão que nunca esquecerei. Era pena. Clara Ribeiro. Uma mulher que eu mal conhecia sentia pena de mim. E foi isso que finalmente me quebrou. Peguei meu guardanapo. Coloquei-o cuidadosamente sobre a mesa. Estendi a mão
e gentilmente peguei meu cartão de visita da mão de meu pai. Ele deixou ainda sorrindo, ainda pensando que era uma piada inofensiva. Aproveitem o jantar, eu disse. Minha voz estava calma, sem tremer, sem emoção, sem drama. Apenas calma. O tipo de calma que vem quando você finalmente toma uma decisão que deveria ter tomado anos atrás. Eu me levantei, empurrei minha cadeira para dentro, peguei minha bolsa. Juliana, disse minha mãe com a voz embargada. Eu te amo, mãe. Ligo para você amanhã. Saí da sala de jantar privativa. Atravessei o restaurante principal. Passei pela recepcionista e fui para o estacionamento. O ar de setembro estava fresco e cheirava a chuva. Sentei-me no meu carro por cerca de 2 minutos apenas respirando. Então peguei meu telefone e redigi um e-mail. O e-mail era endereçado a uma pessoa. Silvia Costa, a conselheira-geral da Verdant Technologies. Silvia era uma potência de 45 anos que havia passado uma década em um escritório de primeira linha em Brasília antes de se juntar à Verdant. Ela era a pessoa que gerenciava todas as relações jurídicas externas da empresa. E naquele momento, ela era a pessoa mais importante nos meus contatos. Digitei o e-mail com cuidado. Cada palavra importava. Silvia, estou escrevendo para solicitar formalmente que a Verdant Technologies encerre todos os serviços jurídicos com o Martins e associados com efeito imediato. Fornecerei o contexto completo em uma reunião na segunda-feira de manhã, mas quero iniciar este processo agora para que possamos começar a transição para um conselho alternativo sem demora. Por favor, confirme o recebimento deste e-mail assim que possível. Eu li 2 vezes, então apertei enviar. Sentei-me no carro por mais 1 minuto olhando para a tela brilhante. Então liguei o carro e saí do estacionamento. Enquanto eu entrava na rodovia voltando para São Paulo, meu telefone vibrou. Era Silvia. Recebido. Terei um resumo pronto para você na segunda-feira. Você quer que eu notifique o Martins e associados diretamente ou prefere lidar com isso através de uma carta formal? Eu digitei de volta, carta formal, sem chamadas, sem aviso prévio de cortesia. Entendido. Coloquei o telefone de lado e dirigi em silêncio pelas próximas 2 horas. Sem música, sem podcasts, sem chamadas, apenas o som dos pneus no asfalto e o zumbido baixo do motor. E em algum lugar, à distância, atrás de mim, em uma sala de jantar privativa. Na fogueira, meu pai ainda estava comandando a festa, ainda celebrando seu escritório, ainda se deleitando no brilho de sua própria importância. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Para entender o que aquele e-mail significava, você precisa entender o que a Verdant Technologies significava para o Martins e associados. E para entender isso, preciso explicar como a relação entre as duas empresas surgiu. Quando entrei na Verdant Technologies, como vice-presidente de engenharia aos 28 anos, a empresa estava crescendo mais rápido do que sua infraestrutura conseguia suportar. Estávamos assinando novos clientes corporativos a cada trimestre. Estávamos nos expandindo para novos mercados. Estávamos contratando dezenas de engenheiros vendedores e pessoal de operações todos os meses. E com todo esse crescimento, veio uma montanha de trabalho jurídico. Contratos, revisões de conformidade, registros de propriedade intelectual, questões de direito do trabalho, acordos com fornecedores e questões regulatórias em todos os estados onde operávamos. Sofia Mendes AC, CEO da Verdant, havia construído a empresa do zero. Ela começou em seu apartamento com 2 engenheiros e um quadro branco. Quando entrei, ela havia levantado US$ 120 milhões, contratado mais de 400 pessoas e transformado a Verdant em uma das empresas de software empresarial mais respeitadas do Sudeste. Mas o trabalho jurídico não era seu forte. Ela precisava de um escritório que pudesse lidar com o volume e a complexidade de uma empresa que dobrava de tamanho a cada 18 meses. Na época, a Verdant usava um pequeno escritório boutique em São Paulo para a maioria de suas necessidades legais. Mas o boutique não conseguia acompanhar.
Os registros estavam atrasados. As revisões eram descuidadas. Um problema de conformidade quase nos custou um cliente importante do setor de saúde, porque alguém no escritório de advocacia perdeu um prazo regulatório por 3 dias. Sofia me chamou para uma reunião uma tarde e disse: Juliana, preciso de um escritório que realmente possa nos atender. Você cresceu perto de advogados. Conhece alguém? Eu conhecia alguém. Eu conhecia um escritório inteiro. Eu conhecia o Martins e Associados, o escritório que meu pai ajudou a construir ao longo de 25 anos, o escritório que lidava com contratos corporativos e trabalho de conformidade para algumas das maiores empresas do Brasil. Eu conhecia suas capacidades, sua reputação, seus sócios senhores. Eu também sabia que recomendá-los significaria dar ao escritório do meu pai uma tábua de salvação em um momento em que eles precisavam de uma. A indústria jurídica estava mudando. Escritórios de médio porte estavam perdendo clientes para escritórios nacionais maiores e para equipes jurídicas internas. O Martins e Associados estava estável há anos, mas sua receita havia estagnado. Eles precisavam de um grande cliente para impulsioná-los para o próximo nível. Lutei com a decisão por uma semana. Uma parte de mim não queria dar nada ao meu pai. Uma parte de mim queria provar que eu podia ser generosa mesmo quando ele não era. Uma parte de mim, e esta é a parte da qual não me orgulho. Ainda esperava que trazer um cliente importante para seu escritório finalmente o fizesse me ver. Eu recomendei o Martins e Associados para Sofia. Ela os avaliou, se reuniu com Heitor e meu pai e assinou um contrato de retenção em 60 dias. O contrato valia 8 milhões de dólares por ano. Deixe-me dizer isso de novo para que fique claro. 8 milhões de dólares por ano. Era isso que a Verdant Technologies pagava ao Martins e Associados por serviços jurídicos. Cobria o trabalho contínuo de conformidade, revisões de contratos, registros de propriedade intelectual, orientação em direito do trabalho e suporte sob demanda para nossa equipe executiva. Era o maior contrato de cliente único que o Martins e Associados já havia garantido. Representava aproximadamente 12% de sua receita anual total. Financiava 3 posições de associados em tempo integral e mantinha 2 sócios seniores, incluindo meu pai, faturando em capacidade máxima. E meu pai sabia que fui eu quem fez a introdução. Sofia disse a ele diretamente durante a reunião de assinatura. Ela disse: Você deveria se orgulhar de sua filha. Ela é a razão pela qual estamos aqui. Você sabe o que meu pai disse? Ele disse: Juliana sempre foi prestativa. Só isso. Não orgulhoso, não grato. Não, minha filha nos trouxe o maior cliente da história deste escritório. Apenas prestativa. Como se eu tivesse passado o sal para ele no jantar. Isso foi há 3 anos. Por 3 anos. O Martins e Associados cuidou do trabalho jurídico da Verdant Technologies. Por 3 anos, eles faturaram 1.800.000 dólares anualmente da relação que eu havia criado. Por 3 anos, meu pai recebeu sua parte dos lucros daquele contrato. Foi a reuniões de sócios onde a conta da Verdant era discutida e nunca, nem uma única vez, conectou sua boa sorte à filha que ele desprezava. E agora? Sentada no meu carro em uma rodovia escura com o gosto da humilhação ainda fresco na minha boca. Eu tinha acabado de enviar um e-mail que acabaria com tudo isso. Na segunda-feira de manhã, cheguei aos escritórios da Verdant às 7h15 e 45 minutos antes do meu horário habitual. Silvia Costa já estava na sala de conferências no 14º andar. Uma pilha de documentos à sua frente. 2 xícaras de café na mesa. Eu puxei tudo no fim de semana, disse ela enquanto eu me sentava. Todos os contratos ativos, todas as questões pendentes, todos os itens faturáveis atualmente em processo com o Martins e Associados. Quantas questões em aberto? Perguntei. 17. 3 são críticas relacionadas ao processo de conformidade de saúde da Ashford, a revisão da fusão da Greenbrier e a disputa trabalhista com o ex-diretor de vendas em nosso escritório de Charlotte. O resto é rotina,
e pode ser transferido em 30 dias. Quão rápido podemos mover as questões críticas? Silvia fez uma pausa. Se trouxermos um novo escritório esta semana e eles começarem com tudo, podemos ter uma transição limpa em 45 a 60 dias. Isso nos custará alguma sobreposição no faturamento, mas é gerenciável. Faça isso, eu disse. Quero o Martins e associados fora de todas as questões em 60 dias, sem extensões, sem cortesias. Silvia estudou meu rosto. Ela me conhecia há quase 4 anos. Ela me viu em salas de diretoria, em reuniões de crise, em negociações com clientes de bilhões de dólares. Ela nunca me viu assim. Juliana, disse ela com cuidado, quero ter certeza de que esta é uma decisão de negócios e não pessoal. Eu a respeitei por perguntar. Era seu trabalho proteger a empresa, não proteger meus sentimentos. É ambos, eu disse. E serei transparente sobre isso com Sofia. Mas aqui está o caso de negócios. Tenho revisado as faturas do Martins e associados nos últimos 6 meses. Seus tempos de resposta pioraram. O processo de conformidade da Ashford foi entregue com 2 semanas de atraso. A revisão do contrato para o acordo da Pinnacle Logistics tinha 3 erros que nossa equipe interna detectou antes de assinar. E suas taxas subiram 8% no último trimestre, sem nenhuma melhoria correspondente na qualidade do serviço. Silvia assentiu lentamente. Eu também notei o aumento da taxa. Eu o marquei em meu relatório trimestral. Então, não sou apenas eu chateada com um jantar, eu disse. Sou eu como Sete. O que observei nosso conselho externo ter um desempenho insatisfatório por meses e finalmente decidi que já basta. Silvia recostou-se na cadeira. Vou redigir a carta de rescisão hoje. Para quem você quer que eu a envie? Heitor Martins. Ele é o sócio-gerente. Eu pus. Copie o e-mail geral, mas enderece diretamente a Heitor. E seu pai? Ele vai descobrir quando o Heitor contar a ele. Silvia assentiu. Ela não fez mais perguntas. Não precisava. Na quarta-feira, a carta de rescisão foi assinada por Sofia, contrassinada por Silvia e entregue por correio registrado nos escritórios do Martins e Associados em sua localização no centro de Gramado. A carta tinha 3 páginas escrita profissionalmente e citava preocupações de desempenho, aumentos de taxas e uma decisão estratégica de consolidar os serviços jurídicos com um único escritório nacional de serviço completo. Não mencionava meu nome. Não mencionava o jantar. Não mencionava cartões de visita, nem calunga, nem a palavra prestativa. Era limpa, corporativa e devastadora. E eu soube exatamente quando ela chegou, porque na tarde de quinta-feira meu telefone tocou. Era minha mãe. Juliana, disse ela, e sua voz estava tensa de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Seu pai recebeu uma carta da sua empresa. Eu sei. Ele está em seu escritório. A porta está fechada. Heitor esteve aqui há 1 hora. Eles estão lá dentro juntos desde então. Ok. Juliana, foi você quem fez isso. Respirei fundo. Sim. Houve um longo silêncio na linha. Eu podia ouvir a respiração da minha mãe. Podia ouvir o leve tic-tac do relógio no corredor da casa onde cresci. Eu entendo, disse ela finalmente. E então, tão baixo que quase perdi, ela acrescentou: Não vou dizer que você está errada. Foi tudo o que ela disse. Desligamos. E eu sentei em meu escritório, olhando para o horizonte de São Paulo, através das janelas do chão ao teto, sentindo algo que eu não esperava. Eu me senti livre. As consequências no Martins e Associados foram rápidas, brutais e irreversíveis. Eu não soube dos detalhes pelo meu pai. Ele não me ligou, não me mandou mensagem, não me enviou e-mail. Pelas primeiras 72 horas após a chegada da carta de rescisão, não ouvi nada dele. Em vez disso, a história chegou a mim em pedaços, retransmitida por minha mãe, por Daniel e, eventualmente, por uma fonte que eu nunca esperei.
Quando Heitor Martins abriu a carta na tarde de quinta-feira, ele a leu 2 vezes, colocou-a em sua mesa e ficou em silêncio por 5 minutos inteiros. Então ele pegou o telefone e ligou para meu pai. A conversa, segundo o que Heitor mais tarde contou a Daniel, durou 11 minutos. Heitor leu a carta em voz alta. Meu pai interrompeu 3 vezes para dizer que devia haver um engano. Heitor disse a ele que não havia engano. A carta estava em papel timbrado oficial assinada pela CEO e pela conselheira-geral da Verdant Technologies. Citava problemas específicos de desempenho. Estabelecia um cronograma de transição de 60 dias. E deixava claro que a decisão era final. Meu pai foi ao escritório de reitor imediatamente. Eles fecharam a porta. Ficaram lá por 2 horas. O que saiu daquela reunião não foi um plano. Foi pânico. A Verdant Technologies não era apenas um cliente, era o cliente. 8 milhões de dólares por ano. 12% da receita do escritório, a conta que havia justificado a contratação de 3 associados e a expansão da prática de compliance. Perder a Verdant não significava apenas perder dinheiro. Significava reestruturação de missões e um golpe na reputação do escritório que se espalharia pela comunidade jurídica de Gramado por meses. Heitor convocou uma reunião de sócios para a manhã de sexta-feira. Todos os 6 sócios seniores eram obrigados a comparecer. Meu pai, que nunca havia perdido uma reunião de sócios, em 24 anos, chegou 20 minutos atrasado. Sua gravata estava torta. Seus olhos estavam vermelhos. Minha mãe me disse mais tarde que ele não havia dormido. A reunião durou 4 horas. Não sei tudo o que foi dito, mas sei os pontos principais, porque Clara Ribeiro, a sócia mais jovem, me enviou uma mensagem de texto naquela noite de sexta-feira. Sua mensagem dizia: Juliana, não sei se é apropriado, mas quero que você saiba o que aconteceu hoje. Heitor perguntou diretamente ao seu pai se a perda da Verdant estava ligada a um assunto pessoal. Ele negou. Ele disse que foi uma decisão de negócios rotineira do cliente e que essas coisas acontecem. Nelson Freitas levantou os dados de desempenho e apontou que o processo da Ashford estava atrasado e o contrato da Pinnacle tinha erros. Heitor perguntou ao seu pai quem era responsável pelo controle de qualidade da conta da Verdant. Seu pai disse que era ele. Li essa mensagem 3 vezes. Meu pai estava supervisionando pessoalmente a conta da Verdant, o maior cliente da história do escritório, trazido por sua própria filha, e ele havia deixado a qualidade cair. Ele havia dado a conta como garantida da mesma forma que me deu como garantida. Clara continuou. Os sócios votaram para reestruturar a equipe da Verdant imediatamente. 2 associados estão sendo realocados. Um provavelmente será demitido. E Heitor pediu ao seu pai para se afastar do trabalho com clientes em todas as contas importantes, pendente de uma revisão de seu desempenho. Essa última parte me atingiu mais do que eu esperava, não porque eu sentisse pena do meu pai, mas porque eu entendia o que significava. Em um escritório de advocacia como o Martins e Associados, ser solicitado a se afastar do trabalho com clientes não é um ajuste temporário. É o começo do fim. É como os escritórios empurram para fora os sócios em quem não confiam mais. Meu pai, que passou 24 anos construindo sua carreira naquele escritório que definiu toda a sua identidade por seu papel como sócio sênior, estava sendo colocado de lado porque havia perdido a conta que mais importava. E ele ainda não tinha me ligado. Daniel me ligou no sábado de manhã. Sua voz estava tensa, seca, cuidadosa, do jeito que ele sempre soava quando estava preso entre 2 mundos. Juliana, precisamos conversar. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? O pai está em parafuso. Ele não come há 2 dias. A mãe está preocupada. Heitor ligou para ele 2 vezes ontem e ele não atendeu nenhuma das vezes. E, e eu preciso saber se você fez isso de propósito. Eu fiz uma pausa. Eu devia a Daniel a honestidade não porque ele a merecesse,
mas porque eu estava cansada de fingir. Sim, eu disse. Eu fiz. Silêncio. Você entende o que isso faz com o escritório? Ele perguntou. Eu entendo perfeitamente. Juliana não é só sobre o pai. Existem outros sócios associados pessoal de apoio. Pessoas que dependem dessa receita. Daniel, eu trouxe aquele cliente para o escritório. Eu apresentei Sofia a Heitor. Eu garanti as capacidades do escritório. Eu coloquei minha reputação profissional em jogo para dar àquele escritório um contrato anual de US$ 1.800.000. E o homem que mais se beneficiou dessa relação segurou meu cartão de visita em uma mesa de jantar e perguntou se eu o fiz na Calunga. Daniel não disse nada. Ele zombou do meu título na frente de seus colegas. Ele o comparou a imprimir Rainha da Inglaterra em um cartão. Ele fez isso enquanto eu estava sentada ali, enquanto a mãe estava sentada ali, enquanto uma sala cheia de pessoas assistia e não dizia nada. Eu sei, disse Daniel baixinho. Você estava lá, eu disse. Você sentou a 3 cadeiras de distância e não disse uma palavra. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Eu sei, disse ele novamente. Então não me ligue e pergunte se eu entendo as consequências. Eu as entendo melhor do que ninguém. Eu construí a ponte. Eu tenho todo o direito de queimá-la. Daniel exalou lentamente. O que você quer? Juliana. Você quer que ele peça desculpas. Eu não quero nada dele, eu disse. Esse é o ponto. Pela primeira vez na minha vida, eu não preciso de nada de Ricardo Neves. Não preciso da aprovação dele. Não preciso da validação dele. Não preciso que ele diga meu título em voz alta sem rir. Eu só preciso que ele entenda que ações têm consequências. Mesmo quando você é um sócio sênior em um escritório de advocacia, especialmente então. Daniel desligou sem se despedir. Eu não o culpei. Ele estava assistindo o único mundo que ele já conheceu começar a rachar, e ele não sabia como mantê-lo unido. Nas 2 semanas seguintes, a situação no Martins e Associados se deteriorou rapidamente. Heitor Martins, que havia construído o escritório do nada e o comandado com mão de ferro por 25 anos, estava furioso. Não apenas pela receita perdida, mas pelo motivo por trás dela. Porque, apesar do que meu pai disse aos sócios, a verdade acabou vindo à tona. Veio à tona porque Clara Ribeiro contou a Heitor. Ela foi ao escritório dele na segunda-feira, após a reunião de sócios, e contou exatamente o que havia acontecido na fogueira. Ela descreveu como meu pai havia segurado meu cartão, zombado do meu título, comparado a algo impresso em uma copiadora e feito tudo isso na frente de clientes e colegas. Heitor ouviu. Então ele fez uma pergunta. Juliana Neves nos trouxe a conta da Verdant. Sim, disse Clara. Sofia Mendes disse isso diretamente durante a reunião de assinatura. Heitor fechou os olhos. Então Ricardo insultou a pessoa que nos trouxe nosso maior cliente e agora esse cliente está indo embora. Isso mesmo. Heitor se levantou, caminhou até a janela e olhou para o horizonte de Gramado por um longo tempo. Então ele disse: Pegue o contrato de sociedade. Quero revisar as cláusulas de conduta. Eu não soube dessa conversa até muito mais tarde, mas quando soube, entendi que Heitor não estava apenas com raiva do dinheiro. Ele estava com raiva da estupidez. Ele estava com raiva porque um sócio de seu escritório tinha sido tão cego pelo próprio ego, tão empenhado em diminuir sua própria filha, que havia destruído um relacionamento que valia quase US$ 2 milhões por ano. Essa é a questão da arrogância. Ela não machuca apenas as pessoas para quem é direcionada. Ela machuca todos no raio de explosão. E o raio de explosão da arrogância do meu pai estava prestes a ficar muito maior. 3 semanas após o envio da carta de rescisão, a Verdant Technologies assinou um novo contrato de serviços jurídicos com um escritório chamado Harper Gill e Townsend, um escritório nacional com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.
Sua prática corporativa era 3 vezes maior que a do Martins e Associados, e sua infraestrutura de tecnologia jurídica estava anos à frente. Silvia Costa gerenciou a transição de forma impecável. Cada assunto em aberto foi transferido dentro do prazo de 60 dias. Cada registro foi contabilizado. Cada documento foi catalogado e entregue. A Harper Gill e Townsend designou uma equipe dedicada de 6 advogados para a conta da Verdant, liderada por uma sócia sênior chamada Vera de Luca, que tinha 20 anos de experiência em compliance no setor de tecnologia. A transição foi perfeita. Na verdade, foi melhor do que perfeita. No primeiro mês, Vera e sua equipe identificaram 2 lacunas de conformidade que o Martins e Associados havia perdido, uma em um protocolo de manuseio de dados de saúde e outra em um acordo de fornecedor com um fornecedor europeu. Ambas poderiam ter resultado em multas de 6 dígitos se não fossem resolvidas. Sofia me chamou em seu escritório depois que os resultados da auditoria chegaram. Juliana, disse ela, recostando-se na cadeira. Quero te agradecer. Pelo quê? Por ter impulsionado isso. Eu sei que foi pessoal para você e sei que não foi fácil, mas o novo escritório já está superando o desempenho. Estamos mais protegidos. O produto do trabalho é mais limpo e, francamente, a comunicação é da água para o vinho. Vera responde aos e-mails em 4 horas. Nosso antigo escritório levava 4 dias. Eu assenti. Eu deveria ter sinalizado os problemas de desempenho mais cedo. Deixei a conexão pessoal nublar meu julgamento. Sofia balançou a cabeça. Você recomendou um escritório que conhecia. Isso não é uma falha. A falha foi do lado deles por darem nosso negócio como garantido. Ela fez uma pausa. Você falou com seu pai. Não. Você vai falar. Eu não sei. Sofia me estudou por um momento. Ela era uma mulher que entendia a complexidade, que sabia que negócios, família e identidade podiam se emaranhar de maneiras que nenhum organograma conseguiria desembaraçar. Você não deve a ninguém uma explicação por tomar a decisão certa, disse ela. Mas se você decidir falar com ele, faça isso por você, não por ele. Agradeci a ela e voltei para o meu escritório. Suas palavras ficaram comigo por dias. Enquanto isso, de volta a Gramado, as consequências continuavam a se desenrolar. Minha mãe me ligava dia sim, dia não. Ela tentava se manter neutra, mas eu podia ouvir a tensão em sua voz. Ela me disse que meu pai estava dormindo em seu escritório em casa na maioria das noites. Ele não estava indo para o escritório todos os dias. Ele havia começado a beber uísque à tarde, algo que nunca tinha feito antes. Ele está com medo, Juliana, disse ela durante uma ligação. Eu nunca o vi assim. Com medo de quê? De perder seu lugar no escritório. Nesta cidade, na sua vida. Ele perdeu seu lugar na minha vida há muito tempo, mãe. Ele só não percebeu. Ela ficou quieta por um momento. Ele percebeu. Ele só não sabia como dizer. Eu não concordava com ela, mas não discuti. Minha mãe passou 35 anos traduzindo o silêncio do meu pai em algo que soava como amor. Eu não podia tirar isso dela. Era tudo o que ela tinha. Daniel me ligou mais uma vez 2 semanas após nossa primeira conversa. Desta vez, seu tom era diferente, menos defensivo, mais resignado. Heitor revisou o contrato de sociedade, disse ele. Há uma cláusula de conduta. Se o comportamento de um sócio causar dano material ao escritório, os outros sócios podem votar para reduzir sua participação acionária. Eles vão fazer isso. Já fizeram. A votação foi 4-1. A participação do pai foi reduzida em 20%. Fechei os olhos. 20% da participação acionária de um sócio sênior em um escritório que faturava 15 milhões de dólares por ano. Isso não era troco. Era um golpe financeiro que mudaria a vida. Quem votou contra a redução? Perguntei, já sabendo a resposta. Nelson Freitas. Ele e o pai são amigos desde a faculdade de Direito. E Heitor. Heitor liderou a votação.
Respirei fundo. Heitor Martins, o homem ao lado de quem meu pai esteve por 24 anos, havia liderado a votação para reduzir sua participação. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre a seriedade com que Heitor encarava a situação. Tem mais, disse Daniel. Heitor vai se encontrar com um consultor de reestruturação na próxima semana. Se eles não conseguirem substituir a receita da Verdant em 6 meses, terão que demitir pelo menos 4 pessoas, talvez mais. Isso não é problema, meu Daniel. Eu sei. Estou apenas te contando. Eu trouxe a eles um cliente de US$ 1.800.000. Fiz isso como um ato de boa-fé e meu pai usou a prosperidade que eu criei como uma plataforma para me humilhar. Se o escritório sofre, a culpa é dele, não minha. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse algo que me surpreendeu. Você estava certa. Eu pisquei. O quê? Eu disse que você estava certa. Ele nunca deveria ter feito o que fez. Não naquele jantar. Nunca. E eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter te defendido. Eu não fiz, e sinto muito. Eu não sabia o que fazer com aquele pedido de desculpas. Foi o primeiro pedido genuíno que recebi de alguém da minha família em anos. Segurei-o em minha mão como uma coisa frágil, não tendo certeza se podia confiar nele, mas grata por ele mesmo assim. Obrigada, eu disse. Não estou pedindo para você perdoar o pai, acrescentou Daniel. Só estou pedindo para você não fechar a porta completamente. Ainda não. Ele é teimoso e é orgulhoso, e ele esteve errado sobre você por muito tempo. Mas ele também tem 61 anos e seu mundo está desmoronando. E quer ele mereça ou não, ele ainda é nosso pai. Eu disse a Daniel que pensaria sobre isso, e eu estava falando sério. Mas pensar sobre isso e fazer algo a respeito eram duas coisas muito diferentes, e eu não estava pronta para a segunda. Ainda não. Nas semanas que se seguiram, me joguei no trabalho. A Verdant estava entrando em uma fase crítica de crescimento. Estávamos nos preparando para uma rodada de financiamento Série D que avaliaria a empresa em mais de US$ 500 milhões. Minha equipe estava construindo uma nova arquitetura de plataforma que nos permitiria escalar para 10 vezes nossa base de clientes atual. Eu estava trabalhando 12 horas por dia, liderando reuniões com investidores, voando para Nova York e São Francisco para sessões de apresentação e gerenciando uma equipe que havia crescido de 60 para 85 engenheiros. Eu não tinha tempo para pensar no meu pai, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A verdade é que eu pensava nele todos os dias, não com raiva, não com satisfação, não com arrependimento, apenas com uma espécie de consciência pesada, como carregar uma pedra no bolso que você não pode largar porque esqueceu onde a pegou. Eu continuava vendo o rosto dele naquela mesa de jantar. A maneira como ele segurou meu cartão, a maneira como ele sorriu, a maneira como ele disse calunga, como se fosse a palavra mais engraçada do idioma português. E eu continuava ouvindo a voz de Clara na minha cabeça, dizendo as palavras que me diziam a verdade sobre o quão profundamente seu descaso havia me ferido. Heitor perguntou diretamente ao seu pai se a perda da Verdant estava ligada a um assunto pessoal. Ele negou. Ele negou. Ele negou. Mesmo quando confrontado com a verdade. Mesmo quando a evidência estava na mesa de Heitor na forma de uma carta de rescisão de 3 páginas. Meu pai não conseguiu admitir que ele havia causado isso. Que seu desprezo por sua própria filha havia custado ao escritório seu cliente mais valioso. Essa negação me disse mais do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia. Me disse que o orgulho do meu pai era mais forte que sua honestidade. E se um homem não pode ser honesto sobre o dano que causou, não se pode confiar que ele pare de causá-lo. Então eu fiz o que sempre fiz. Continuei construindo. Continuei trabalhando. Continuei provando não para ele, mas para mim mesma, que eu era exatamente quem meu cartão de visita dizia que eu era. Diretora de tecnologia. Não impresso na calunga. Não feito em casa.
conquistado através de anos de suor, sacrifício e recusa, teimosa em deixar qualquer um, especialmente o homem que deveria acreditar em mim, primeiro definir o que eu valia. 2 meses após a carta de rescisão, algo inesperado aconteceu. Algo que mudou a forma da história de uma maneira que eu não poderia ter previsto. Eu estava em meu escritório em uma tarde de terça-feira, revisando os documentos de due diligence técnica para nossa rodada Série D, quando minha assistente bateu na porta e disse: Juliana, há um homem chamado Heitor Martins no lobby. Ele não tem hora marcada. Ele diz que precisa de 5 minutos. Larguei minha caneta. Heitor Martins. No meu lobby. Sem hora marcada. Mande-o subir, eu disse. Quando o Heitor entrou em meu escritório, ele parecia diferente da última vez que o vi na fogueira. Ele ainda era alto e de cabelos prateados, ainda impecavelmente vestido. Mas havia um peso sobre ele agora. Um peso em seus ombros que não estava lá antes. Ele apertou minha mão e sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Juliana, vou ser direto com você. Vim aqui hoje porque lhe devo algo que seu pai não lhe dará. O que é? Uma conversa honesta. Ele colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Eu sei porque você retirou a conta. Eu sei o que aconteceu naquele jantar. Clara me contou tudo e quero que você saiba que estou envergonhado do que aconteceu naquela sala. Eu não respondi. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Seu pai é um advogado talentoso, continuou Heitor. Ele é meu sócio há 24 anos, mas ele tem um ponto cego do tamanho de um cânion e está centrado diretamente em você. Eu o vi desprezá-la desde que o conheço. Eu o vi celebrar seu irmão e ignorá-la. Eu o ouvi se referir ao seu trabalho como a coisa do computador em reuniões de sócios, na frente de pessoas que deveriam saber que não deveriam rir. Ele fez uma pausa e eu não disse nada. Por anos eu não disse nada. Porque era a família dele e eu dizia a mim mesmo que não era da minha conta. Mas quando o comportamento dele custou a este escritório, seu maior cliente tornou-se da minha conta. Porque seu ponto cego não é mais pessoal, é profissional, é financeiro, é existencial para um escritório que eu construí do zero. O que você quer de mim, Heitor? Perguntei. Eu não quero a conta de volta, disse ele. Eu sei que esse navio já partiu. Você tomou a decisão de negócio certa e a Harper Gill e Townsend a servirá bem. Não estou aqui para negociar. Então, por que você está aqui? Ele me olhou com uma expressão que eu não esperava. Não era pena, não era estratégia, era respeito. Estou aqui porque queria olhar nos seus olhos e dizer que seu pai está errado sobre você. Ele está errado sobre você há 32 anos. E o fato de você ter construído uma carreira tão notável, apesar do absurdo dele, me diz mais sobre seu caráter do que qualquer coisa que ele já tenha feito em um tribunal. Senti minha garganta apertar. Eu não esperava por isso. Entre mim a garganta pisquejita. Não de Heitor Martins. Não do homem que fundou o escritório que meu pai idolatrava. Ele não vai mudar, vai? Perguntei. Heitor suspirou. Eu não sei. Conheço o Ricardo há muito tempo. Ele é orgulhoso, ele é teimoso. Ele se define por um conjunto muito estreito de realizações e qualquer coisa que caia fora dessa definição é invisível para ele. Você, sua carreira, seu sucesso. Isso cai fora da definição dele. E em vez de expandir sua visão de mundo para incluí-la, ele passou 32 anos tentando encolhê-la para caber dentro da caixa que ele já tem. Essa foi a descrição mais precisa do meu pai que eu já ouvi e veio de seu próprio sócio. Eu reduzi a participação acionária dele, disse Heitor. Você provavelmente já sabe disso. Daniel me contou. Bom, quero que você saiba que não foi punitivo. Foi corretivo. O comportamento de Ricardo causou dano material ao escritório. O contrato de sociedade permite ajustes de participação nessas circunstâncias, mas quero que você entenda que não gostei de fazer isso. Ele é meu sócio. Ele é meu amigo.
mas a amizade não o isenta da responsabilidade. Eu assenti. Mais uma coisa, disse Reitor, levantando-se. Conheci Sofia Mendes quando assinamos o contrato há 3 anos. Ela me disse naquele dia que você era a tecnóloga mais talentosa com quem ela já havia trabalhado. Eu descartei isso na época, porque não entendia o que isso significava. Eu sou um advogado. Penso em termos de precedente e estatuto, mas passei os últimos 2 meses aprendendo o que a Verdant Technologies faz. E quero que você saiba que eu entendo agora. O que você constrói importa. Os sistemas, as plataformas, as ferramentas, eles importam. E você importa. Ele estendeu a mão. Eu a apertei. Obrigada, reitor. Ele caminhou até a porta, depois se virou. Se seu pai algum dia cair em si, ele será um homem de sorte. Porque a filha que ele vem desprezando vale mais do que todos os sócios do meu escritório juntos. E então ele saiu. Fiquei sentada na minha cadeira por um longo tempo depois que Heitor saiu. Eu chorei. Não lágrimas altas e desordenadas, mas o tipo silencioso que vem quando algo que você vem segurando por anos finalmente é reconhecido por alguém além de você mesmo. A visita de Heitor não consertou nada. Não reparou meu relacionamento com meu pai. Não desfez os anos de desprezo, mas fez algo igualmente importante. Confirmou que eu não estava louca, que o que eu experimentei era real, que a dor que eu carregava não era uma reação exagerada, que um homem que conhecia meu pai há um quarto de século podia olhar para a situação e dizer sem hesitação: ele está errado sobre você. Às vezes é tudo o que você precisa, não uma solução, apenas uma testemunha. As semanas após a visita de Heitor foram de uma estranha calma. Meu pai ainda não ligava. Minha mãe ainda ligava dia sim, dia não, mas parou de mencioná-lo diretamente. Daniel me ligava uma vez por semana. Conversas curtas que pareciam mais boletins meteorológicos do que conversas reais. E, na verdade, o ímpeto continuou. Nossa rodada de financiamento Série D fechou em 500 milhões de dólares. Levantamos 85 milhões de dólares em novo capital. A empresa foi avaliada em $500 milhão e meu nome estava no comunicado de imprensa como diretora de tecnologia. Minha foto estava no valor econômico no TechCrunch, na barra lateral do Wall Street Journal. Fui convidada para falar em uma conferência de tecnologia em Boston. Fui convidada para participar de um conselho consultivo de uma ONG que ensinava programação para jovens carentes. Cada marco parecia uma resposta silenciosa a uma pergunta que meu pai nunca havia feito. Mas nada disso me trouxe paz. Não de verdade, porque a pedra ainda estava no meu bolso. O peso de sua rejeição, sua zombaria, seu silêncio. Ainda estava lá, lisa e pesada, pressionando contra minha perna a cada passo. Comecei a fazer terapia. O nome dela era doutora Helena Vasques, e ela atendia em um pequeno consultório perto da Vila Madalena, em São Paulo. Ela estava na casa dos 50 anos. Calma, direta, e tinha um jeito de fazer perguntas que te faziam perceber que a resposta esteve dentro de você o tempo todo. Fale-me sobre o cartão de visita, disse ela em nossa segunda sessão. Então eu contei a ela. Contei tudo. O jantar, a maneira como ele o segurou, a palavra calunga, o silêncio da sala, a caminhada até o carro, o e-mail. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse: o que você acha que aquele cartão representava para ele? Acho que representava tudo o que ele se recusa a entender sobre mim. E o que ele representa para você? Pensei sobre isso por um longo tempo. Prova, disse eu finalmente. Prova de que eu existo, que o que eu faço é real, que eu conquistei meu lugar. Doutora Vasques assentiu. E quando ele o desprezou, o que aconteceu com essa prova? Não desapareceu, eu disse. Mas pareceu que sim. Por um momento, sentada àquela mesa, vendo-o rir, parecia que tudo o que eu havia construído era invisível. Era invisível. Não, mas parecia.
Ela se inclinou para a frente. Juliana, o cartão de visita não é a prova. Você é a prova. O cartão é apenas papel. Seu pai pode zombar de um cartão. Ele não pode zombar do que você construiu. Porque o que você construiu é maior do que qualquer coisa que ele possa segurar entre os dedos. Carreguei essas palavras comigo como uma armadura nas semanas que se seguiram. 4 meses após o jantar, na fogueira, meu pai finalmente ligou. Era uma noite de domingo, no final de janeiro. Eu estava em casa, no meu apartamento em São Paulo, cozinhando macarrão e ouvindo um podcast sobre arquitetura de infraestrutura. Meu telefone tocou e, quando vi o nome na tela, quase não atendi. Ricardo Neves. Desliguei o fogão. Desliguei o podcast. Fiquei na minha cozinha segurando meu telefone, vendo-o tocar pelo que pareceu muito tempo. Então eu atendi. Juliana. A voz dele soava diferente. Mais fina, mais velha. Como se alguém tivesse pegado o botão de volume de sua personalidade e o diminuído pela metade. Pai. Silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando alguém ensaiou um discurso na cabeça 100 vezes e depois esquece cada palavra no momento em que as cortinas se abrem. Preciso falar com você, disse ele. Então fale. Mais silêncio. Então, lentamente, hesitantemente, como um homem pisando em ovos, ele começou. Tive muito tempo para pensar nos últimos meses. O escritório está bem, você sabe a situação. Heitor tem reestruturado. Perdemos 4 pessoas no mês passado. 2 paralegais e 2 associados. Todo mundo está falando em aposentadoria antecipada. Roberto está sondando outros escritórios. Eu sei, eu disse. Sua mãe me disse que tem falado com você. Ela tem. Ela também me disse que você foi promovida de novo. Ou bem, não exatamente promovida, mas sua empresa levantou muito dinheiro e seu nome estava no jornal. Estava em vários jornais. Eu vi, disse ele, e sua voz falhou ligeiramente na última palavra. Não uma falha dramática, não um momento de filme, apenas uma pequena fratura quase imperceptível, na parede que ele construiu ao redor de si mesmo por 61 anos. Juliana, preciso te ver. Por quê? Porque eu te devo algo e não posso fazer isso por telefone. Eu quase disse não. Uma parte de mim, uma parte alta e protetora, estava gritando que isso era uma armadilha. Que ele se sentaria na minha frente e encontraria uma nova maneira de me diminuir. Que ele distorceria a conversa até que fosse sobre ele, sobre o escritório, sobre o que eu lhe custei. Mas outra parte de mim, uma parte mais quieta, uma parte que soava como minha mãe e a doutora Vasques, e até mesmo Heitor Martins, disse: vá, não por ele, por você. Ok, eu disse. Sábado. Tem uma cafeteria na rua principal de Gramado. Aquela ao lado da livraria antiga. Estarei lá às 10 da manhã. Estarei lá. Desligamos. Não dormi bem naquela semana. Continuei repassando cenários na minha cabeça. Continuei imaginando o que ele diria, o que eu diria, como a conversa iria. Me preparei para a raiva. Me preparei para a negação. Me preparei para a deflexão. Me preparei para todas as versões de Ricardo Neves que eu já conheci. O que eu não estava preparada era para a versão que apareceu. A manhã de sábado estava fria e cinzenta. Gramado em janeiro parece uma cidade prendendo a respiração. Árvores nuas, ruas vazias, o céu da cor de concreto velho. Cheguei à cafeteria às 9h45 e sentei-me em uma mesa de canto com vista para a porta. Pedi café preto e segurei a xícara com as 2 mãos para impedi-las de tremer. Ele entrou às 10h02, 2 minutos atrasado. Meu pai nunca se atrasava. Em 32 anos, eu podia contar em uma mão o número de vezes que ele havia chegado, depois do horário marcado para qualquer coisa. Ele parecia menor. Essa foi a primeira coisa que notei. Não fisicamente menor, embora ele tivesse perdido peso, mas menor da maneira que um prédio parece depois de uma tempestade. Ainda de pé, mas diminuído. A tinta descascando as janelas rachadas.
Ele sentou-se na minha frente. Não pediu nada. Colocou as mãos na mesa e olhou para elas por um longo tempo, como se estivesse lendo suas próprias palmas. Juliana, disse ele. Pai. Tenho tentado descobrir o que te dizer por 4 meses. Comecei essa conversa na minha cabeça 1000 vezes. Escrevi cartas e as joguei fora. Peguei o telefone e o coloquei de volta. E toda vez bato na mesma parede. Que é que não sei como dizer o que preciso dizer. Tente, eu disse. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Não de chorar, mas de exaustão. Do peso acumulado de noites sem dormir e perspectivas diminuídas, e da lenta e gradual percepção de que ele havia construído seu próprio desastre. Um comentário depreciativo de cada vez. Eu estava errado, disse ele. 2 palavras. Depois de 32 anos, 2 palavras. Eu estava errado sobre sua carreira. Eu estava errado sobre seu trabalho. Eu estava errado sobre o que a tecnologia significa e o que você faz e o que seu título representa. Eu estava errado ao segurar seu cartão naquele jantar. Eu estava errado ao dizer o que disse. Eu estava errado ao rir. Eu estava errado na frente de meus colegas, minha esposa, meu filho e o mais importante na sua frente. Segurei minha xícara de café com mais força. Passei minha vida inteira medindo o sucesso por um único padrão, continuou ele. A lei. O exame da UAB, o tribunal, a sociedade. Acreditei que se algo não se encaixasse nesse quadro, não era real. E apliquei essa crença a você de uma forma que foi cruel e injusta. E estou começando a entender profundamente prejudicial. Começando a entender, repeti. Ele assentiu. Sei que não é suficiente. Sei que começar a entender não é o mesmo que entender completamente. Mas estou sendo honesto com você, Juliana. Tenho 61 anos e só agora estou começando a ver o quanto de dano eu causei. Não apenas ao escritório, não apenas à minha carreira, mas a você. A nós. Pousei minha xícara. Você sabe por que eu trouxe a Verdant para o seu escritório? Ele balançou a cabeça. Porque eu queria que você se orgulhasse de mim. Eu queria entrar naquele prédio com um cliente de US$ 1.800.000 e entregá-lo a você e fazer você me olhar do jeito que olha para o Daniel. Do jeito que olha para o Heitor. Do jeito que olha para qualquer um que se encaixe no seu pequeno quadro. Ele se encolheu. E você pegou aquele cliente, e você o faturou, e você lucrou com ele, e você nunca o conectou a mim. Sofia te disse diretamente na sua cara que eu era a razão pela qual você tinha aquela conta. E você disse que eu fui prestativa. Prestativa, pai. Como se eu tivesse te buscado um copo d'água. A mandíbula dele se contraiu. Então, quando você segurou meu cartão e perguntou se eu o fiz na Calunga, algo quebrou dentro de mim. Não meu espírito, não minha confiança. Eles são mais fortes do que você pensa. O que quebrou foi o último fio de esperança que eu estava segurando. A esperança de que talvez um dia você me veria. Realmente me veria. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nenhuma vez em 32 anos, não em funerais, não em casamentos, não quando sua própria mãe faleceu. Ricardo Neves não chorou até aquele momento. Eu te vejo agora, ele sussurrou. Você vê, ou você me vê, porque eu tirei algo de você. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Eu mereço essa pergunta. E a resposta honesta é que eu não sei. Quero dizer que te vejo porque você é minha filha e eu te amo e sempre amei. Mas você está certa em duvidar de mim porque meu histórico não sustenta essa afirmação. Essa foi a coisa mais honesta que meu pai já me disse. As semanas após o encontro na cafeteria não foram um conto de fadas. Não houve reconciliação dramática, nenhum abraço choroso que apagasse décadas de dor. A vida real não funciona assim. E quem te disser que sim, está vendendo algo. O que aconteceu em vez disso foi mais lento, mais difícil e de muitas maneiras mais significativo.
Meu pai começou a me enviar artigos, não artigos jurídicos, não notícias do escritório, mas artigos de tecnologia. O primeiro foi um artigo da Forbes sobre mulheres na liderança de tecnologia. Ele o enviou com uma mensagem de uma linha. Pensei em você. Eu não respondi. Não porque estivesse com raiva, mas porque não sabia o que dizer. O segundo artigo era sobre tendências de software empresarial. O terceiro era sobre uma startup que acabara de ser adquirida por 200 milhões de dólares. O quarto era sobre inteligência artificial na área da saúde. Ele enviava um toda semana sem falta. Às vezes, ele adicionava uma nota. Isso parece relacionado ao que você faz. Ou, não entendi metade disso, mas estou tentando. Ou, uma vez, simplesmente, estou orgulhoso de você. Comecei a responder após o sexto artigo. Mensagens curtas no início. Obrigada. Depois mais longas. Esta empresa, na verdade, usa uma estrutura semelhante à que minha equipe construiu. Então, eventualmente, uma conversa real sobre o que a Verdant Technologies estava fazendo e por que era importante. Não eram trocas profundas e emocionais. Eram estranhas formais como duas pessoas aprendendo uma nova língua ao mesmo tempo. Mas eram algo. Eram um começo. Minha mãe me ligou uma noite em fevereiro e disse: Seu pai me pediu para ajudá-lo a baixar um podcast sobre tecnologia. Um podcast. Ele ouviu 3 episódios no caminho para o escritório. Ele me disse que entendeu cerca de 40%. Eu ri. Foi a primeira vez que ri de algo relacionado ao meu pai em meses. Enquanto isso, no Martins e Associados, a reestruturação continuava. Heitor trouxe um consultor que recomendou cortar as despesas gerais em 15% e diversificar a base de clientes. Mais 2 associados saíram voluntariamente para outros escritórios. Nelson Freitas anunciou sua aposentadoria antecipada. Roberto Cruz iniciou negociações com um escritório maior em Porto Alegre sobre uma possível fusão. O papel do meu pai no escritório mudou. Ele não era mais o rainmaker, o rosto do escritório em eventos do setor, o sócio que fechava os maiores negócios. Ele foi discretamente transferido para orientar associados juniores e gerenciar a conformidade interna. Trabalho importante, mas muito longe dos holofotes que ele ocupou por 24 anos. Ele não reclamou sobre isso, pelo menos não para mim. Quando perguntei como as coisas estavam indo no escritório durante uma de nossas breves conversas telefônicas, ele disse: Estou aprendendo a ser útil de maneiras que eu não esperava. Não insisti para saber mais. Daniel me ligou no início de março com uma notícia que eu não havia antecipado. Pai foi ver um terapeuta, disse ele. Você está brincando. Não estou. A mãe encontrou alguém. Um psicólogo em Gramado especializado em, acho que o termo é terapia de sistemas familiares. O pai foi a uma sessão e disse à mãe que achava que era bobagem. Então ele voltou na semana seguinte e na semana seguinte. Quantas sessões ele já fez? 4 até agora. Fiquei com essa informação por um tempo. Meu pai. O homem que uma vez disse que terapia era para pessoas que não conseguiam lidar com seus próprios problemas, estava sentado no consultório de um psicólogo toda semana, falando sobre seus sentimentos. Se alguém me dissesse isso um ano atrás, eu teria rido até chorar. Ele está realmente falando? Perguntei. A mãe diz que sim. Ela diz que ele chega em casa depois das sessões e fica quieto por algumas horas. Então faz perguntas a ela sobre coisas que aconteceram anos atrás. Coisas que ele nunca mencionou antes. Como ela se sentiu quando ele deu a festa para mim e não te mencionou? Se ele foi muito duro com você enquanto crescia. Se ele perdeu coisas. Ele perdeu tudo, Daniel. Eu sei. Mas ele está perguntando agora. Isso tem que contar para alguma coisa. Eu não tinha certeza se contava para alguma coisa ou não, mas estava disposta a esperar para ver. No final de março, voei para São Francisco para uma cúpula de liderança em tecnologia, onde fui uma das palestrantes principais.
O evento foi realizado em um centro de convenções perto da Orla, com mais de 3.000 participantes de empresas de todo o país. Meu discurso foi sobre a construção de equipes de tecnologia resilientes, sobre a criação de culturas onde as pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, sobre a conexão entre inteligência emocional e excelência em engenharia. Subi naquele palco na frente de 3.000 pessoas e falei sobre minha jornada. Não sobre o jantar, não sobre meu pai, mas sobre as lições que aprendi ao construir algo real em um mundo que muitas vezes te diz que você não é suficiente. Falei sobre a importância da autoestima, sobre limites, sobre a diferença entre buscar validação e conhecer seu valor. Quando terminei, a sala se levantou. Uma ovação de pé que durou mais de 1 minuto. Pessoas que eu nunca conheci vieram até mim depois e disseram que minhas palavras as emocionaram. Uma mulher que dirigia a engenharia de uma empresa da Fortune 100 me disse que chorou durante meu discurso. Um jovem que tinha acabado de começar seu primeiro emprego como desenvolvedor júnior me disse que eu o fiz acreditar que sua carreira importava. Liguei para minha mãe do hotel naquela noite. Mãe, eu dei um discurso hoje. Eu sei, querida. Eu assisti na transmissão ao vivo. Você assistiu? Seu pai encontrou o link. Ele o enviou para mim e para o Daniel. E então ele assistiu também. Fiquei quieta por um momento. Ele assistiu ao meu discurso. Ele sentou em seu escritório com a porta fechada e assistiu a tudo. Quando terminou, ele veio para a cozinha e disse: Ela é notável. Lorena, ela sempre foi notável, e eu fui cego demais para ver. Pedimos sangue. Pressionei minha mão contra o peito. A pedra no meu bolso, aquela que eu vinha carregando por meses, anos. Minha vida inteira ela se moveu. Não se foi, não se dissolveu, mas mais leve. Ligeiramente, imperceptivelmente mais leve. Mãe, não sei se consigo perdoá-lo. Não estou pedindo para você perdoá-lo, Juliana. Só estou pedindo para você deixar a porta aberta. Está aberta, eu disse. Sempre esteve aberta. Ele é que nunca passou por ela. Talvez ele esteja passando agora, disse ela. Lentamente, desajeitadamente, mas passando. Em abril, algo que ninguém esperava aconteceu. Heitor Martins me ligou. Não sobre a conta, não sobre o escritório. Ele ligou para me dizer que estava recomendando meu pai para uma posição no conselho de uma ONG de tecnologia jurídica com a qual o Heitor estava envolvido há anos. A organização desenvolvia software jurídico acessível para defensores públicos e clínicas jurídicas pro bono. Sei que isso soa estranho, disse Heitor. Mas seu pai tem lido sobre tecnologia. Ele tem me feito perguntas. Perguntas reais sobre como os escritórios de advocacia podem se modernizar. Ele não é um especialista e nunca será, mas ele tem paixão agora. Um tipo de curiosidade que não vejo nele há décadas. E acho que esta ONG poderia usar um membro do conselho que esteja disposto a aprender. Você quer colocar meu pai no conselho de uma ONG de tecnologia jurídica? Perguntei meio rindo. Eu quero dar a ele uma ponte, disse Heitor, entre o mundo que ele conhece e o mundo em que você vive. Acho que pode ajudá-lo a entender o que você faz. E acho que pode ajudá-lo a se curar. Eu disse a Heitor que não me opunha. Não era minha decisão, mas apreciei que ele me contou. Meu pai se juntou ao conselho no mês seguinte. Ele foi à sua primeira reunião em São Paulo e me ligou depois, soando mais energizado do que eu o ouvia há anos. Juliana, eles me mostraram uma plataforma que automatiza formulários de admissão para defensores públicos. Você sabe quanto tempo isso economiza? Você sabe quantos casos se perdem por causa da papelada? Isso pode mudar tudo. Eu sorri ao telefone. Bem-vindo ao meu mundo, pai. Ele ficou quieto por um momento. Então ele disse: Sinto muito por ter demorado tanto para chegar aqui. Eu sei.
Estou falando sério, Juliana. Todos os dias eu sinto muito. Não apenas pelo jantar, por tudo. Por todas as vezes que te fiz sentir invisível. Por todas as vezes que me voltei para o Daniel em vez de você. Por todas as vezes que chamei seu trabalho de a coisa do computador. Eu fui pequeno, eu fui ignorante, e eu machuquei a pessoa que mais merecia meu apoio. Isso significa muito, pai. Sei que não posso desfazer, mas vou passar o tempo que me resta tentando consertar. Eu acreditei nele, não porque suas palavras fossem perfeitas, não porque ele de repente se tornou o pai que eu sempre quis, mas porque eu podia ouvir o esforço em sua voz. A tensão de um homem que estava aprendendo a ser alguém que ele nunca foi, e fazendo isso de forma imperfeita, desajeitada, um passo vacilante de cada vez. Quando o verão chegou, a paisagem da minha vida havia mudado de maneiras tanto dramáticas quanto sutis. Na Verdant Technologies, havíamos crescido para mais de 550 funcionários. O financiamento da Série D havia acelerado nossa expansão para mercados internacionais. Abrimos um pequeno escritório em Londres e começamos a integrar clientes no Reino Unido e na Alemanha. Minha equipe havia crescido para 110 engenheiros e eu estava gastando uma quantidade crescente do meu tempo em parcerias estratégicas e visão de produto a longo prazo, em vez de gerenciamento técnico do dia a dia. Sofia me chamou em seu escritório uma tarde em junho e me disse que o conselho de administração queria discutir um plano de sucessão para a próxima fase de crescimento. Estamos em uma trajetória para abrir o capital nos próximos 18 a 24 meses, disse ela. O conselho quer garantir que nossa equipe executiva esteja garantida. E isso significa formalizar seu papel de uma forma que reflita sua contribuição real para esta empresa. O que isso significa? Significa que o conselho quer te oferecer participação acionária adicional e um assento na mesa durante o processo de IPO. Você não seria apenas a CTO. Você faria parte da equipe executiva fundadora que levará esta empresa a público. Eu olhei para ela. Sofia, eu não fui uma fundadora. Você construiu a tecnologia que fez desta empresa o que ela é hoje. Você projetou a arquitetura da plataforma. Você contratou e desenvolveu a equipe de engenharia. Você nos trouxe a estrutura de conformidade que nos permitiu integrar clientes da Fortune 500. De todas as maneiras que importam, Juliana, você é uma fundadora. Eu aceitei a oferta. Eu aceitei o pacote de ações valia no papel algo entre 4 e 7 milhões de dólares, dependendo da avaliação final do IPO. Assinei os documentos em uma sala de conferências silenciosa, no 14º andar, com Silvia Costa como testemunha, e quando larguei a caneta, pensei em meu pai. Não com raiva, não com triunfo, apenas com um reconhecimento silencioso de que a garota que construía aplicativos em seu quarto, a adolescente que aprendeu a programar sozinha, a jovem que foi informada de que sua paixão era apenas um hobby, estava agora sentada em milhões de dólares de participação acionária em uma empresa que estava prestes a abrir o capital. Eu não liguei para ele para contar. Algumas coisas não precisam ser anunciadas. Elas simplesmente existem. De volta a Gramado. O Martins e Associados encontrou seu rumo. Embora parecesse muito diferente do escritório que meu pai conhecera. Heitor negociou com sucesso uma fusão com um escritório maior chamado Whitfield e Crane, com sede em Porto Alegre. A fusão preservou a maioria dos empregos, incluindo os cargos de sócio sênior, mas sob uma nova estrutura organizacional. O escritório seria conhecido como Whitfield, Crane e Martins dali em diante. Meu pai manteve sua posição, mas seu papel foi fundamentalmente alterado. Ele não era mais um rainmaker. Ele era um conselheiro, um mentor, uma ponte entre a velha guarda e a nova. Foi uma transição humilhante para um homem que passou 25 anos no topo da hierarquia, mas ele a aceitou com mais graça do que eu esperava. Ele me disse durante uma de nossas conversas telefônicas:
Eu costumava pensar que meu valor estava em ganhar casos e fechar negócios. Estou começando a perceber que meu valor pode estar em ajudar advogados mais jovens a evitar os erros que cometi. Que erros? Perguntei. Ele ficou quieto por um momento. O erro de pensar que o sucesso em uma área da vida significa que você não precisa se esforçar nas outras. Não era uma declaração perfeita, mas era real. E real. Era tudo o que eu sempre quis dele. Em julho, minha mãe organizou um jantar em família. Não na fogueira, não em um restaurante. Na casa onde cresci. A casa com as venezianas azuis e a entrada rachada e o carvalho no jardim da frente, que Daniel e eu costumávamos escalar quando éramos crianças. Ela cozinhou assado de panela, o prato que ela sempre fazia quando queria que todos se sentissem seguros. Ela arrumou a mesa com a porcelana boa, o conjunto que só saía no Natal e em aniversários. Ela colocou flores no centro, tulipas amarelas, minhas favoritas. Daniel veio com sua esposa Cassandra. Eles trouxeram uma garrafa de vinho e um cartão para minha mãe. Daniel apertou minha mão quando entrei e depois, para minha surpresa, me puxou para um abraço. Ele me segurou por alguns segundos a mais do que precisava. Eu queria te dizer uma coisa, ele disse baixinho, para que só eu pudesse ouvir. Conversei com Sofia Mendes em um evento de arrecadação de fundos no mês passado. Ela me disse que você é a pessoa mais importante da Verdant Technologies. Essas foram as palavras exatas dela. Ela é generosa com seus elogios, eu disse. Ela não estava sendo generosa. Ela estava sendo honesta. E eu deveria ter sido honesto sobre você há muito tempo. Sinto muito por não ter sido. Apertei o braço dele. Obrigada, Daniel. Quando entrei na sala de jantar, meu pai já estava sentado à cabeceira da mesa. Ele se levantou quando entrei. Ele usava uma camisa de botão sem gravata, o que era incomum para ele. Ele parecia descansado, mais tranquilo do que eu o via há meses. Ele caminhou em minha direção e parou a cerca de 60 centímetros de distância. Ficamos ali por um momento, nenhum de nós sabendo muito bem o que fazer. A distância entre nós era mais do que física. Era emocional, geracional, o peso acumulado de 32 anos de conexões perdidas e palavras não ditas. Tenho algo para você, disse ele. Ele enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um pequeno objeto retangular. Era um cartão de visita, mas não um dos meus. Era o dele, Ricardo Neves, conselheiro sênior. Whitfield Crane e Martins. Seu novo título. Seu novo papel impresso em papel cartão branco, padrão sem relevo, sem papel de linho, nada chique. Ele o estendeu para mim. Queria que você visse isso, disse ele. Porque quero que você saiba que eu entendo agora. Um título em um cartão não te torna importante. O que te torna importante é o trabalho por trás dele, o esforço, o sacrifício, os anos construindo algo real. Você me ensinou isso, Juliana. Não me dizendo, mas me mostrando sendo exatamente quem você é mesmo quando eu era teimoso demais para notar. Peguei o cartão, olhei para ele, e então olhei para ele. Você não fez isso, na Calunga fez, eu disse. Ele riu uma risada real, a primeira genuína que ouvi dele em anos. E então seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse: Não, eu não fiz e nem você. Abracei meu pai pela primeira vez em mais tempo do que conseguia me lembrar. Não foi o abraço de uma filha que havia sido curada. Foi o abraço de uma mulher que decidiu, apesar de tudo, deixar a porta aberta. E desta vez ele passou por ela. O jantar naquela noite não foi perfeito. Houve silêncios constrangedores e palavras cuidadosas, e momentos em que velhos padrões ameaçaram ressurgir. Mas também houve momentos de conexão real, de riso genuíno do meu pai, me perguntando sobre a Verdant e realmente ouvindo as respostas. Ele perguntou sobre o novo escritório de Londres. Perguntou sobre a ferramenta de revisão de contratos com IA. Perguntou sobre o cronograma do IPO. E quando eu lhe disse que o conselho me havia oferecido participação acionária adicional e um assento executivo fundador, ele largou o garfo
e me olhou com uma expressão que eu esperei 32 anos para ver orgulho. Orgulho inconfundível, descomplicado, tardio. Isso é notável, Juliana, disse ele. Quero que você saiba que acho isso notável. Minha mãe estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a minha. Depois do jantar, ajudei minha mãe a lavar a louça enquanto os homens se mudavam para a sala de estar. Ela me entregava os pratos um por um e trabalhamos em um silêncio confortável por um tempo. Obrigada, disse ela finalmente. Pelo quê? Por vir esta noite, por dar a ele outra chance, por ser forte o suficiente para ir embora e corajosa o suficiente para voltar. Eu voltei por você, mãe. Ela balançou a cabeça. Você voltou por si mesma, e essa é exatamente a razão certa. Ela estava certa. Eu não voltei porque meu pai merecia. Voltei porque eu merecia parar de carregar o peso de sua rejeição. Voltei porque segurar a dor, mesmo a dor justificada, eventualmente se torna mais pesado do que a coisa que a causou. Voltei porque eu havia construído uma vida forte o suficiente para incluir pessoas difíceis, mesmo as pessoas que mais me machucaram. Dirigi de volta para São Paulo naquela noite, com as janelas abertas, o ar quente do verão no meu rosto e a pedra no meu bolso, finalmente, finalmente começando a se dissolver. Um ano depois, a Verdant Technologies abriu seu capital. O IPO foi em uma quinta-feira de outubro, exatamente 13 meses após o jantar na fogueira, onde meu pai segurou meu cartão de visita entre os dedos e perguntou se eu o havia impresso na calunga. Eu estava no pregão da Bolsa de Valores em Nova York, cercada pela minha equipe. Meus colegas, minha CEO, e assisti ao símbolo do ticker ir ao ar. VTIC. Esse era o nosso símbolo. 4 letras em uma tela que representavam 5 anos da minha vida, 120 engenheiros, milhares de linhas de código, noites sem dormir, e a crença de que o que eu construí importava. A ação abriu a US$ 28 por ação. Ao final do primeiro dia de negociação, estava em 34. Minha participação acionária, aquela que assinei em uma sala de conferência silenciosa no 14º andar, valia pouco mais de US$ 6 milhões. US$ 6 milhões de uma carreira que meu pai havia chamado de a coisa do computador. Sofia estava ao meu lado no pregão e disse: Sabe quando te contratei, disse a Silvia que você mudaria esta empresa. Ela disse que eu estava sendo dramática. Eu disse a ela para esperar e ver. E ela me deve um jantar. Rimos, o tipo de risada profunda, aliviada e alegre que vem no final de uma longa jornada, quando você percebe que realmente conseguiu. Liguei para minha mãe do pregão. Ela atendeu no primeiro toque. Querida, eu vi nas notícias. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mãe. Seu pai está assistindo também. Ele está sentado na frente da televisão desde esta manhã. Ele está bem? Ele está chorando, ela disse suavemente. Ele está sentado em sua cadeira com seus óculos de leitura, assistindo seu nome passar na parte inferior da tela, e ele está chorando. Pressionei o telefone contra meu ouvido e fechei os olhos. Por um momento, o barulho do pregão desapareceu, e tudo o que eu podia ouvir era a respiração da minha mãe e o som fraco de uma televisão ao fundo, passando as notícias da coisa que eu havia construído. Diga a ele que eu disse obrigada, eu disse. Pelo quê? Por assistir. Pós o IPChambu ou IP? Ou minha vida mudou de maneiras esperadas e surpreendentes. A segurança financeira foi transformadora não porque eu me importasse com o dinheiro em si, mas porque significava que eu nunca mais teria que me preocupar. Paguei meus empréstimos estudantis. Ajudei minha mãe a reformar a cozinha da qual ela reclamava há uma década. Criei um fundo universitário para os futuros filhos de Daniel e Cassandra. Doei US$ 200 mil para a ONG de tecnologia jurídica, onde meu pai agora atuava no conselho. Essa última foi deliberada. Eu queria que a doação viesse de mim, do meu nome e da carreira que havia sido ridicularizada em uma mesa de jantar.
Eu queria que financiasse o mesmo tipo de trabalho que meu pai agora estava aprendendo a respeitar. E eu queria que ele soubesse que a ponte entre o mundo dele e o meu não foi queimada. Foi reconstruída mais forte do que antes, feita de algo mais durável que o orgulho. Meu pai não disse muito sobre a doação quando descobriu. Ele me enviou uma mensagem de texto que dizia: Obrigado, Juliana. Isso fará uma diferença real. Curto, simples, honesto. Nos meses seguintes, meu relacionamento com meu pai continuou a evoluir. Nunca seria fácil. Você não desfaz 32 anos de dano com algumas ligações e um jantar de assado de panela. Mas estávamos tentando nós dois. Ele veio a São Paulo em novembro e visitou os escritórios da Verdant. Eu lhe dei um tour. Mostrei-lhe o andar de engenharia, onde 110 pessoas trabalhavam nas plataformas que atendiam clientes em 12 países. Mostrei-lhe a sala de servidores, o laboratório de testes, o estúdio de design, onde nossa equipe de UX criava as interfaces com as quais as pessoas interagiam todos os dias. Apresentei-o a Sofia, que apertou sua mão e disse: Sua filha é a melhor tecnóloga com quem já trabalhei. Ele olhou para Sofia e disse: Pelicaponta. Eu sei. Duas palavras, mas carregavam o peso de tudo o que ele não conseguiu dizer por 32 anos. Mais tarde, naquele dia, sentamos em meu escritório. Ele olhou ao redor para as estantes, o quadro branco coberto de diagramas de arquitetura, os recortes de imprensa emoldurados à janela, com vista para o centro de São Paulo. Isso é seu, disse ele não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Isso é meu, ele assentiu. Passei minha vida inteira construindo algo em um escritório de advocacia e é um bom trabalho, um trabalho importante. Mas cometi o erro de pensar que era o único tipo de trabalho que importava. Medi tudo e todos, incluindo você, por esse único padrão. E ao fazer isso, perdi a coisa mais extraordinária que já aconteceu na minha vida. O que foi isso? Que terra. Ver minha filha se tornar alguém maior do que eu jamais fui. Olhei pela janela. A luz da tarde estava desaparecendo sobre a cidade, tornando os prédios dourados e âmbar. Pensei na garota no quarto, aquela que aprendeu a programar sozinha aos 14, aquela que construiu um aplicativo para um dentista aos 18, aquela que foi para a Unicamp com um cheque da mãe e um coração cheio de determinação teimosa. Aquela garota não precisava da aprovação do pai para construir sua vida. Mas tê-la agora tardia e imperfeita, e conquistada através da dor de ambos os lados, significava algo. Não tudo, mas algo. Pai, eu disse, quero te dizer algo que eu deveria ter dito há muito tempo. O quê? Não estou mais com raiva. Ele piscou. Não está. Não. Eu carreguei isso por muito tempo. A raiva, o ressentimento, o sentimento de ser invisível na minha própria família. Era pesado. Moldou como eu me movia pelo mundo. Me fez trabalhar mais o que foi bom. Mas também me tornou mais solitária o que não foi. Ele ouviu sem interromper. Quando enviei aquele e-mail do estacionamento da fogueira, não estava tentando te punir. Estava tentando me salvar. Estava traçando uma linha que eu deveria ter traçado anos atrás. E sim, teve consequências para o escritório e para você. Mas também teve consequências para mim. Me forçou a confrontar o fato de que eu estava buscando sua aprovação por toda a minha vida e que essa busca estava me destruindo. Eu não sabia, disse ele baixinho. Você não queria saber. Há uma diferença. Mas não estou dizendo isso para te machucar. Estou dizendo porque é a verdade. E aprendi que a verdade, mesmo quando é desconfortável, é a única base forte o suficiente para construir algo real. Sim. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a minha. Foi um gesto incomum. Não éramos uma família que se tocava facilmente, mas sua mão estava quente e estava firme e ficou. Eu nunca vou entender completamente o que você faz, Juliana. A tecnologia, o código, as plataformas está além de mim.
mas eu entendo o que é preciso para construir algo do nada. Eu entendo a determinação, eu entendo o sacrifício, e eu entendo agora que essas qualidades não pertencem a nenhuma profissão, elas pertencem a você. Virei minha mão e segurei a dele. Eu te amo, pai. Eu te amo, Juliana. Sempre te amei. Eu só fui estúpido demais para demonstrar. Ficamos assim por um tempo, pai e filha, em um escritório de vidro no 14º andar de um prédio que representava tudo o que ele passou décadas desprezando. E no silêncio entre nós, algo se curou. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente. O suficiente para começar de novo. Olhando para trás agora, percebi que a história do meu cartão de visita nunca foi realmente sobre um cartão de visita. Foi sobre o que significa ser visto, ser reconhecido, ter as pessoas que deveriam te amar mais. Realmente reconhecendo quem você é e o que você construiu. Meu pai passou 32 anos olhando através de mim. Ele olhou para Daniel e viu um legado. Ele olhou para mim e viu um hobby. E quando eu lhe entreguei um cartão que provava o contrário, ele não conseguiu processar. Então ele riu. Ele zombou. Ele desviou. Porque admitir que sua filha havia construído algo extraordinário, fora da estrutura de seu entendimento, teria exigido que ele expandisse essa estrutura. E na maior parte de sua vida, ele não estava disposto a fazer isso. O jantar na fogueira foi o ponto de ruptura, mas também foi o começo. Forçou nós dois a confrontar o que estávamos evitando. Ele com seu desprezo, eu com meu silêncio. E embora o caminho desde então tenha sido longo e irregular, e cheio de momentos em que eu não tinha certeza se conseguiríamos, posso dizer agora, do outro lado, que estamos melhores do que estávamos. Não perfeitos, nunca perfeitos, mas melhores. Meu nome é Juliana Neves, tenho 32 anos. Sou a diretora de tecnologia de uma empresa de capital aberto. Tenho uma equipe que me respeita, uma carreira que me realiza uma mãe que nunca deixou de acreditar em mim, um irmão que finalmente encontrou sua voz e um pai que está aprendendo um passo vacilante de cada vez a me ver como eu sou. E meus cartões de visita são impressos em papel cartão de linho com letras em relevo. Não na calunga, não em casa. Em uma gráfica profissional e com o nome de uma empresa que ajudei a construir do zero. Se você está assistindo a isso e já se sentiu invisível em sua própria família, se alguém que você ama já desprezou seu trabalho, ou zombou de seus sonhos, ou te fez sentir que o que você faz não é real, quero que você saiba de algo. Você é real. Seu trabalho é real. Seu título, seu esforço. Suas noites sem dormir. Seus sacrifícios são todos reais, e você não precisa da permissão de ninguém para se orgulhar do que construiu. Nem do seu pai, nem da sua família. De ninguém. Estabeleça seus limites, proteja sua paz e nunca jamais deixe a incapacidade de outra pessoa de ver seu valor fazer você questioná-lo. Se esta história ressoou com você, eu agradeceria se pudesse clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. E se você tem uma história sua sobre limites, sobre família, sobre encontrar seu valor em um mundo que tentou te diminuir, compartilhe nos comentários. Estarei lendo cada um deles.